Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo nessa segunda-feira com informações do nosso tricolor do Morumbi. Nesse canal a gente fala sobre futebol, mas sempre dando destaque ao São Paulo Futebol Clube, o mais querido. São Paulo tem projeto por Oscar para 2025, o tricolor tá forte nos bastidores em busca de reforços para a próxima temporada, é o grande sonho do Casares inclusive, né? Também vou falar para vocês sobre ídolo que detonou, ou na verdade mandou uma indireta para o Luciano, tá? Vou te contar os detalhes disso e muito mais a partir de agora, fica até o final, não saia por nada, deixa o like que vai ajudar demais o crescimento do canal e se inscreva aqui se você não for um inscrito, ativa também a sineca para receber as notificações aí de novos vídeos, fechou? Vamos para as informações. O PVC e o André Hernan trouxeram uma informação nessa última semana, na semana que passou, sobre uma certa insatisfação da diretoria com Luiz Beldia. Eu falei sobre isso aqui, na verdade foi no canal principal, né? Falei tudo, deixei tudo às claras lá, porém outras pessoas aí irresponsáveis e talvez até maldosas aumentaram tudo, né, o que foi falado, tanto por mim quanto por PVC, por André Hernan e etc. Já tinha gente dizendo até que o Zubeldia estava sendo fritado no São Paulo. Até mesmo que tinha acontecido uma reunião urgente da diretoria com o Zubeldia para pressionar o Zubeldia. Gente, a verdade é que isso nunca aconteceu, não teve nada parecido com isso no São Paulo. Na verdade, só para constar, todo início de semana tem uma reunião na diretoria com a comissão técnica para planejar a semana, planejar coisa aqui, coisa... nada de pressão, é coisa rotineira, tá ligado? O Zubeldia segue respaldado pela diretoria do São Paulo, tem prestígio, a vitória de ontem contra o Cruzeiro confirma isso ainda mais, né? Os reservas do São Paulo jogaram demais ontem, né? Bom, a diretoria, ela ficou sim incomodada com as ações do Zubeldia na questão das substituições nas partidas contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Mas foi uma insatisfação circunstancial, uma insatisfação pontual. Nada de, o trabalho do Zubeldia está sendo questionado pela diretoria. Não, nada disso. O Zubeldia é prestigiado pelo São Paulo. A diretoria do São Paulo dá todo o respaldo ao treinador e confia em seu trabalho, tá? E ainda sobre a eliminação na Copa do Brasil, ela segue pesando no São Paulo. Quem resolveu aparecer para dar um pitaco nessa questão foi o Dagoberto. Ele que atuou pelo São Paulo de 2007 a 2011, né, com 241 jogos e 61 gols marcados com a camisa tricolor, bicampeão brasileiro de 2007 e 2008. Sem citar nomes, o Dagol enateceu o Lucas Moura e cutucou o resto. Veja só o que escreveu em seu Insta, ex-camisa 25 do São Paulo, abre aspas. Podiam aprender com esse cara, que era o Lucas, né? Podiam ajudar mais ele, podiam se inspirar nele, podiam ter a vontade dele. Futebol não é falar, não é fazer média. Futebol é ir lá dentro e resolver a bagaça. Fecha aspas, disse o Dagoberto, né? Alguns torcedores do São Paulo comentaram aí, dizendo que era uma certa indireta ao Luciano, até porque o Dagoberto já mandou uns recadinhos pro Luciano anteriormente, né? O Luciano é um dos que mais falam em campo, né? Ele, o Rafinha, né? Mas o Rafinha, pô, experiência e tudo mais, né? Europa e tudo, ninguém fala do Rafinha, mas o Luciano é um cara que é destemperado, né? E por conta dessa questão de reclamar tanto com a arbitragem e tal, ele é muito criticado pelos torcedores, pelos jornalistas, comentaristas, etc. O Luciano sabe que tá devendo no São Paulo, tá? Isso aqui já tudo de informação. O Luciano sabe que tá devendo no São Paulo e que só terá a reviravolta quando voltar a marcar gols. Ontem não deu, ontem ele não jogou, ficou no banco de reservas, pouparam pro jogo contra o Botafogo na quarta-feira pela Libertadores, né? E o camisa 10 já passou por diversas situações no São Paulo, de altos e baixos, né? Essas questões aí ele sabe tirar de letra. Ele entende as críticas da torcida e sabe do carinho que a torcida do São Paulo tem por ele também. E que o caminho para ele responder aí e voltar a volta por cima no São Paulo é marcar gols, jogar bola, tá ligado? O Luciano não é craque, mas é um jogador importante pro São Paulo, é um jogador decisivo, é um dos artilheiros do São Paulo, se não um artilheiro isolado, né? O problema é a função que ele exerce em campo, e aí o Zubeldia tem que saber como fazer pro Luciano render mais, né? E mais, se o Luciano jogar mais e falar menos com a arbitragem, reclamar menos, dar menos chilique, ele vai ser um jogador assim, fundamental pro São Paulo. E a volta pra marcar gols, a volta dos gols pra ele será algo natural. Agora, tem que esquecer a arbitragem e jogar bola, só isso. Pra você, o Luciano merece continuar no time titular? Comente aqui abaixo a sua opinião. Eu vi gente falando assim, põe o Luciano no banco, coloca o Lucas Moura no centro ali, jogando como um meia armador, criando as jogadas, e o William Gomes na ponta esquerda, porque o moleque tá pedindo passagem. E eu concordo, viu? O moleque tá jogando, meu Deus, o fino.
Quem me acompanha no canal principal sabe o que eu falei aí sobre o Oscar no São Paulo, que o São Paulo abriu as portas para o Oscar. Como eu já falei várias vezes, o Oscar é um sonho do Júlio Casares, né? Em entrevista à Folha de São Paulo na semana passada, o Meia indicou ali uma possibilidade de deixar o futebol chinês após quase 8 anos por lá, ganhando muita grana. Ele ganha um salário de mais de 12 milhões de reais por mês, né? Muita grana. O São Paulo tem interesse na contratação de Oscar para 2025, porém tem concorrência aí pesada, viu? Flamengo, Cruzeiro, Internacional estão de olho no jogador também. 2 clubes desses aí são endinheirados, né? E o Internacional, que é o clube onde o Oscar se destacou realmente no futebol brasileiro antes de ir para a Europa. O Jorge Nicola afirmou em seu canal que o São Paulo vai apelar para o emocional para contratar o Oscar. Isso porque o Oscar é São Paulino de coração, seus filhos também são, já foram ao Morumbi, e o seu pai, que faleceu quando o Oscar tinha apenas 3 anos de idade, também era São Paulino de coração, e ele virou São Paulino muito por conta da influência do pai, né? A questão financeira é uma dificuldade muito grande para a diretoria do São Paulo, todo mundo já sabe. Por isso o São Paulo prepara um projeto especial para contratar o Oscar. Projeto esse que fará com que o jogador seja o craque do time, além de aparar as arestas com a torcida, por conta da saída dele lá em 2009. O ano passado o São Paulo chegou a contratar o Oscar, né, para uma possível vinda já no ano passado, mas o Meia não queria deixar o futebol chinês naquela época. Com isso, o tricolor foi ao mercado e contratou o Rames Rodrigues, que não deu certo. O pensamento de Oscar agora mudou e agora o São Paulo vê uma grande oportunidade para repatriar o jogador, o Made in Cotia. Se prepare aí porque em breve teremos novidades. Nesse caso, o São Paulo vai para cima para contratar o Oscar, vai com força para contratar o Oscar. E você, torcedor, deixa o ressentimento de lado. Quando ele saiu daqui, brigado na justiça e tudo mais, ele era um menino, o empresário influenciava, ele não tinha muita noção ainda. Perdoe e traga aí, receba bem o Oscar, porque ele chegando no São Paulo, para mim o São Paulo acerta em cheio ao contratar o Oscar. É um grande acerto Oscar no São Paulo e vai ajudar demais esse time, principalmente na Libertadores do ano que vem, se a gente se classificar para lá. Sem ressentimento, gente. Você aceitaria Oscar no São Paulo ou não? Tá ressentido ainda? Comente aqui abaixo. Ontem eu falei aqui sobre a ex-mulher do Caio Paulista. A maioria levou o assunto numa boa e entendeu o porquê realmente do que foi dito e a importância de dar voz à vítima, né, rapaziada? Uma pequena parte foi bem escrota nos comentários aí, alguns idiotas fingiram não entender, e aí eu tenho que me deparar com comentários como esse que vocês estão vendo na imagem. Tô colocando aí pra eles ficar famosinho, mas assim, mas bem, isso não tem nada a ver com o São Paulo, dizem os idiotas. E é só porque não tem nada a ver com o São Paulo que eu não tenho que dar voz à vítima? É por causa disso? Não tem nada a ver com o São Paulo, então não tem que dar voz à vítima. Não, meu amigo, não é assim que funcionam as coisas não. A pergunta a esses idiotas é a seguinte: você tem irmã? Você tem mãe? Tem filha? Tem esposa? Tem namorada? Cara, se sim, há uma pena pra elas terem você aí do lado, né? Há uma pena pra elas. Elas devem ter muita vergonha de ter vocês do lado, de verdade. Mas, graças a Deus aí que a maioria desse canal aqui são pessoas de bem, né? Bom, seguimos. O portal Família Alviverde postou o seguinte, abre aspas. Urgente, a Monte Clara conversou, que é a Clara Monteiro, com o Fala Porco e afirmou pra ele que as agressões que ela sofreu foram feitas pelo ex-marido e jogador do Palmeiras, Caio Paulista, fecha aspas, tá? Se você não sabe do que eu tô falando, fiz um vídeo ontem esclarecendo tudo isso, tá? E como eu disse ontem, no momento ela cita o Caio Paulista na carta, né? Mas parece que confirmou que é sim o jogador que estava no São Paulo na época. Ontem no jogo contra o Cuiabá ele jogou normalmente, tá? Ninguém que tá a acusar ninguém, só estou relatando. E mais, a Leila Pereira que fala tanto em dar voz às mulheres e tudo mais, não sei o que. O Abel Ferreira teve uma atitude machista esses dias aí na entrevista coletiva, lembra? Ela não falou nada. Aí surge essa questão aí do Caio Paulista. A Leila Pereira não se manifestou pessoalmente, né? Mas o Palmeiras se manifestou e emitiu uma carta oficial e tal. O advogado da Clara também emitiu um comunicado oficial onde ele afirma que existe um processo na justiça aí em relação ao ocorrido, né? E que é sim o Caio Paulista que está sendo acusado de agressão, tá? O Caio Paulista se manifestou também e em nota oficial postou o seguinte: em relação à carta aberta postada ontem pela minha ex-namorada e mãe da minha terceira filha, venho a público me posicionar. Tivemos um relacionamento de
alguns meses. Ela alega que durou 3 anos e 5 meses. E, passado quase um ano, no fim, estamos discutindo na Vara Familiar de São Paulo temas financeiros relacionados à pensão alimentícia e outras demandas. Até o momento, não houve acordo e corre em segredo de justiça. Não existe nenhuma outra demanda em vara criminal relacionada a supostas agressões. Venho afirmar que nunca a agredi, bem como não agredi nenhuma outra mulher e, acima de tudo, a respeito como mãe da minha filha, postou o Caio Paulista. O advogado da Clara afirma que é o Caio Paulista que está sendo acusado, tá? Olha a nota dele. Existe uma ação judicial na esfera civil em andamento em face do Caio Paulista, a fim de reparar o dano sofrido por sua ex-mulher Clara Monteiro por algumas agressões feitas por ele no decorrer da relação. Tais agressões possuem diversas provas, as quais seguem em apreciação pelo Poder Judiciário, tá? O Palmeiras fez uma nota oficial também, tá? E na nota oficial o Palmeiras diz que vai acompanhar o caso e tudo mais, que conversou com o Caio Paulista e não sei o que, essas, né, básico. E falou também, terminou a nota dizendo que vai seguir acompanhando o caso aí, dando a devida atenção. Quando aconteceu algo parecido no São Paulo, e não foi uma vez só, o clube agiu radicalmente. São Paulo rescindiu o contrato de Pedrinho, agiu bem rápido e para mim assertivo. Hoje a Amanda aqui denunciou o Pedrinho está grávida do mesmo, né? Mas enfim, escolhas dela. As provas que estavam à disposição do São Paulo fizeram com que o tricolor rescindisse o contrato com o Pedrinho. Teve outro caso também que foi o do Jean, o goleiro Jean. Lembra que aconteceu também? O Jean também rescindiu, o São Paulo rescindiu o contrato. O Jean nunca mais vestiu a camisa do São Paulo. Nesses pontos, a gestão Casares agiu forte e corretamente. E mais, agiu embasada juridicamente, porque tinha as provas em mãos e não foi leviano. Agiu como que tinha que agir. Aqui no São Paulo, agressores não passarão impune, ponto final. Se tiver alguém que compactua com a agressão à mulher ou qualquer outro tipo de agressão a qualquer outra pessoa, você não é bem-vindo aqui não, irmão, pode meter o pé. Pra finalizar, que o Palmeiras tome uma postura aí correta nesse caso do Caio, analise com tranquilidade e tome a melhor decisão, independentemente se o acontecimento foi quando ele estava aqui no São Paulo ou quando ele estava lá no Palmeiras, né? Tome a decisão correta, vamos aguardar os desdobramentos desse caso. Só ressaltando que aqui ninguém está fazendo nenhuma acusação contra o Caio Paulista, que a justiça determine o que aconteceu, qual vai ser a pena, se é que vai ter pena, que a justiça julgue e julgue da melhor maneira. Aqui ninguém está acusando ninguém, até porque quem somos nós para acusar alguém, né? Mas estamos relatando apenas os fatos. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito. Tamo junto, forte abraço. É nóis, foi.